Pois bem, o tiro saiu pela culatra. Talvez se um de nós ficar doente e não puder trabalhar, olha só, as crianças talvez não morram de fome. Sabe quando os trabalhadores iam conseguir, de fato, trabalhar apenas 8 horas por dia e descansar 8 horas, com 8 horas ainda de lazer? Mais de 100 anos depois. Oi, eu sou a Marina e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a sindicalização ao longo dos anos. Hoje a gente vai se meter um pouco no ambiente do pessoal da história e entender como os sindicatos se desenvolveram ao longo do tempo. A história vai nos ajudar a entender como as estruturas humanas e os contextos sociais moldam e são moldados pelos contextos históricos. E esse é um tema bem interessante para a gente discutir dentro dessa perspectiva. Bom, os sindicatos são uma estrutura coletiva e que a gente pode pensar que são a união de várias vontades individuais com o intuito de pressão e negociação com quem hierarquicamente, ou pelo menos segundo o direito do trabalho, hierarquicamente estaria em desnível em relação a um trabalhador só. Então, consagrado pela doutrina de direito do trabalho que a união de vários trabalhadores, seja na figura de sindicato ou simplesmente a união de trabalhadores numa negociação coletiva, vai nivelar na hora de uma negociação com o empregador. Então, ao contrário de começar a narrativa já na Inglaterra, no século XVIII, a gente vai falar primeiro de Antigo Egito. A primeira vez que se tem registro de trabalhadores que se reuniram de uma forma organizada para demandar as coisas que lhe foram prometidas, no caso grãos, que era moeda de troca na época, foi lá no Antigo Egito durante o reinado do Ramsés III. Era isso, artistas, artesãos que trabalhavam enfeitando as paredes do ambiente lá da pirâmide do Ramsés III, tinham sido prometidos grãos e não recebiam há já muito tempo. De repente perceberam a força que tinham coletivamente, foram demandar esses grãos e de fato tiveram sucesso. Conseguiram os grãos e voltaram então a trabalhar. Talvez a primeira greve da qual a gente tenha notícia. Ou seja, não é uma grande novidade da Inglaterra, agora sim, lá no século XVIII, quando vão se formar sindicatos. Há muitos e muitos anos, milhares de anos, as pessoas percebiam que tinham força em conjunto e que conseguiam assim atender algumas das suas demandas como um coletivo, ao invés de tentar negociar individualmente. Mas claro, o contexto inglês era borbulhante para uma série de fatos históricos que a gente foi presenciar depois. Então, com o cercamento de terras na Inglaterra, série de trabalhadores de diferentes lugares acabaram sendo forçados a migrarem para cidades e com um novo contexto da manufatura, onde o patrão não mais encomendava de cada uma das costureiras, por exemplo, uma costura e buscava na casa de cada uma delas a encomenda e sim, colocava todas no mesmo ambiente. Os trabalhadores agora estavam reunidos, não só numa mesma cidade, mas também no mesmo ambiente, trabalhando muitas vezes quase sobrepostos uns aos outros. Por mais que isso levasse a péssimas condições de trabalho e de moradia e a uma espécie de controle maior pelo dono da fábrica, dono da manufatura, do trabalho alheio, algo também acontecia. As pessoas mais próximas umas das outras agora poderiam conversar, poderiam se identificar umas com as outras e com as condições de trabalho que todas levavam e poderiam se organizar. Essa organização entre os trabalhadores aconteceu então de forma espontânea, de forma rudimentar no início, com uma ajuda precária. Olha só, digamos que talvez se a gente se juntar aqui no nosso pensionato e cada um contribuir com um pouco, talvez se um de nós ficar doente e não puder trabalhar, olha só, as crianças talvez não morram de fome. Então, para demandas muito urgentes e de forma muito rudimentar, a organização começou em nível micro e foi aumentando. Também em nível macro para atender situações emergenciais. As condições de trabalho eram péssimas, a jornada de trabalho era bizarra,
trabalhar muitas e muitas horas, pouquíssimo ou nenhum descanso, um salário baixíssimo e uma massa de trabalhadores esperando para tomar o seu lugar caso você ficasse doente ou simplesmente morresse. Trabalho infantil e todas as piores coisas que a gente pode imaginar quando não existe nenhum limite. Como eu disse, não era difícil para os trabalhadores perceberem que juntos eles teriam força, que parar de trabalhar incomodaria os donos de fábrica a ponto de prestarem atenção, a ponto de talvez ouvirem as demandas, talvez atenderem a algumas demandas. Mas como parar de trabalhar quando aquilo que vem do seu trabalho mal dá para comer? E é aí que a organização em nível maior se forma. Nesse primeiro momento, a gente tem a formação de trade unions, ou espécies de sindicato por ofício, apesar de a palavra sindicato não ser necessariamente usada nesse momento inicial. As trade unions seriam então esse resguardo, esse lugar que guardaria um pé de meia com contribuição de todos, para que todos pudessem parar por um tempo e fazer greve, fazer pressão por direitos mínimos em relação ao empregador. Esses direitos, como eu disse, eram mais imediatistas nesse início. Então, eles solicitavam coisas como uma jornada um pouco menor, um salário um pouco mais digno, não necessariamente tinha uma grande pauta política, mas mais ligado a pautas econômicas. E assim a gente pode falar que nasceram então os primeiros sindicatos de uma forma mais semelhante com como a gente tem hoje em dia. Com o passar do tempo, o modo de produção foi se alterando e do modelo de manufatura se passou para o Taylorismo. O Taylorismo é aquele grande modelo que a gente vê no filme do Chaplin, Tempos Modernos, lá com ele especialista em fazer uma tarefa só, absolutamente alienada e alienante, que seria apertar parafusos. Então, cada um passou a ser absolutamente alienado, absolutamente especialista na sua tarefa. E os sindicatos e as trade unions, essas organizações de trabalhadores, também sofreram consequências dessa alienação do trabalho. Elas antes eram organizadas por ofício. Então, tanto uma costureira que costurasse sapatos, quanto uma costureira que costurasse roupas para uma loja de luxo, ou a costureira que costurasse lençóis para uma empresa de roupa, mesa e banho, não sei. Todas essas fariam parte de um mesmo trade union, de um mesmo sindicato por ofício. Pois bem, com a alienação do Taylorismo e um hiperfoco em uma tarefa só, sem a noção de como o seu trabalho impactava totalmente na cadeia produtiva, se tem também uma alienação maior do trabalhador e, talvez por isso, as trade unions vão passar a ser não mais por ofício, mas agora por indústria. Então, aquela costureira que costura roupas vai passar a pertencer à trade union do sindicato têxtil ou de moda, enfim, enquanto a dos sapatos vai ser só da produção de sapatos. Não sei se essas duas eram a mesma, mas provavelmente não. Ou, enfim, se tinha costureiros que costuravam sapatos ou simplesmente sapateiras, mas espero que tenham entendido o que eu queria dizer. Bom, a gente tá falando lá do início do século XIX e, enfim, você tem uma série de movimentos de negociação ou tentativa de pressão nos donos de empresa para conseguir alguns direitos mínimos. E é aí que em 1817 a gente vai ter uma grande greve que ficou famosa por pedir 888. E o que seria isso? 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer. E não foi nada bem recebida na época. Sabe quando os trabalhadores iam conseguir, de fato, trabalhar apenas 8 horas por dia e descansar 8 horas, com 8 horas ainda de lazer? Mais de 100 anos depois, lá em 1919, ano também de uma série de outras conquistas, inclusive da criação da OIT. Pois é, essa luta dos trabalhadores transcende gerações e não se luta pelo seu direito que vai ser adquirido hoje, imediatamente, né? Muitas vezes se luta por direitos de quem a gente nem conhece. Pois bem, mas essa forma que eu tô falando, talvez, de greves, quase como algo que parece ser bem aceito pelo governo e pelas empresas, eu não quero que soe nada assim, pelo contrário, na verdade. Mas se parece soar que era comum haverem greves e todo mundo ficava bem com isso, ok, só mais uma greve, tranquilo, vamos lá negociar, não era bem isso. A greve sempre sofreu muita repressão da
parte da polícia, da parte dos próprios empresários, condutas que hoje em dia a gente comenta como condutas, considera condutas antissindicais, por exemplo, prender todos os trabalhadores dentro da fábrica, ou o próprio empregador se recusar a trabalhar, fingir que vai cumprir os requisitos para que todos comecem a trabalhar e não cumprir nada. O fato é de que as negociações coletivas, os sindicatos sempre sofreram repressão por anos e anos e anos. E um dos marcos, digamos, da repressão aos sindicatos aconteceu nos Estados Unidos com o massacre de Haymarket e foi dar origem ao que hoje a gente conhece como o Dia do Trabalho, ou o Dia do Trabalhador, ou o Dia da Luta do Trabalhador, dependendo de qual país a gente está falando. Pois bem, o que aconteceu? Com o fim da Guerra Civil nos Estados Unidos, um mercado muito pujante começou a se formar, inclusive com mão de obra imigrante, e um dos lugares pujantes de alta produtividade era Chicago, Illinois. Essa cidade tinha muitos imigrantes alemães e de outras origens também, mas muitos alemães, uma quantidade grande de imigrantes alemães, e era uma cidade onde havia toda essa produtividade e também uma formação de sindicatos, mas as condutas dos empregadores eram absolutamente repressivas. Todas essas condutas antissindicais que eu comentei e muito mais eram aplicadas com certa frequência. E cansados disso e lutando por melhores condições de trabalho, os trabalhadores decidiram então se reunir e fazer uma manifestação pacífica. O dia que eles escolheram para isso é um dia bem curioso. Nessa época, nos Estados Unidos, existia um dia que era chamado de Moving Day. Por que Moving Day? Dia da mudança. Porque era um dia em que todo mundo que tinha apartamentos, casas para alugar, mudava, reajustava o valor desse aluguel. E quem não tivesse dinheiro para pagar, teria que se mudar. E sabendo que as pessoas estariam mais na rua nesse dia, os trabalhadores escolheram então esse dia para fazer a manifestação. O que era para ser uma manifestação pacífica acabou virando um massacre. Alguém desconhecido, não se sabe quem, atirou uma bomba contra a polícia. E apesar de ter um caráter anarquista, ou seja, sem lideranças, a polícia prendeu o que eles apontaram ser as lideranças, provavelmente cá entre nós, para servirem de exemplo. Os policiais atiraram de volta e isso causou a morte de várias pessoas. 7 policiais, 4 civis e várias pessoas foram feridas além disso. Alguns desses trabalhadores foram presos e condenados à morte. Então, o Dia do Trabalhador, que já existia nos Estados Unidos, era o Labor Day, mas era um dia de desfiles e paradas e, enfim, virou depois 1º de maio, em homenagem a esse massacre que aconteceu em Haymarket. E claro que isso não foi definido nos Estados Unidos, foi definido pela Segunda Internacional, que aconteceu em Paris, se não me engano, alguns anos depois. O fato é que no século XVIII, final do século XVIII especialmente, e início do século XIX, os movimentos sociais cada vez mais perceberam a sua potência em conjunto. E cada vez mais movimentos sociais começaram a borbulhar. E esses movimentos sociais começaram a gerar efeitos, digamos, inclusive no direito. É claro que alguns direitos tinham sido conquistados por esses trabalhadores já ao longo do tempo, mas essa é uma fase muito importante de conquista de direitos. A gente vai ter, por exemplo, a Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar concedendo uma série de direitos até então inéditos. Direitos dos trabalhadores. A Constituição Mexicana, por exemplo, foi a primeira a conceder direitos trabalhistas. Ela deu limite para a jornada de trabalho, definiu um salário mínimo, uma idade mínima para admissão, ou seja, fim do trabalho infantil, estabeleceu a previdência social, a proteção à maternidade e a proteção ao salário. O que a gente vai chamar de constitucionalismo social e vai determinar um período de estado intervencionista. É também quando a gente vai passar de uma concessão de direitos individuais, com pedido de ausência do Estado, inspirado lá nas
revoluções, francesa, americana, que pediam não intervenção do Estado baseado no Estado que na verdade era o rei, né, que intervinha em seu próprio benefício. Agora a gente vai pedir para o Estado intervir porque as pessoas viviam em péssimas condições de vida. É em 1919 que a gente vai ter finalmente a concessão daquelas 888 na Inglaterra, né, 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de lazer, e vai ter uma série de acontecimentos históricos também, como eu disse, a própria Constituição de Weimar foi um acontecimento histórico, marcando também essa época curta, na minha opinião, de concessão de direitos sociais. Ela definiu a função social da propriedade, por exemplo, a possibilidade de socialização de empresas, o direito à sindicalização e a proteção do trabalho. É em 1919 que a gente vai ter também o Tratado de Versalhes, o nascimento da Constituição da Liga das Nações e a criação da OIT, já com o Brasil como membro nato desde o princípio. Mas será que a repressão a sindicatos e movimentos sociais acabou, então, a partir disso? Será que foi o bom sentimento pós-Primeira Guerra que fez com que todos os países se unissem e agora concedessem direitos sociais? Ou será que a ascensão de uma série de movimentos sociais que faziam pressão por melhores direitos, melhores condições de vida, inclusive com um sucesso na União Soviética em 1917, com a Revolução Russa, assustaram o suficientemente os governos que decidiram dar os anéis para manter os dedos, ou seja, conceder alguns direitos para que essa massa de trabalhadores e da população em geral insatisfeita não tomasse o poder. Acho que é algo a se pensar. Mas como eu disse, não durou muito. E a repressão aos movimentos sociais continuou. Não é como se conceder direitos fosse necessariamente refletir diretamente num comportamento de todos. Na verdade, pelo contrário, a repressão não só aumentou, como ela teve um grande pico na Segunda Guerra Mundial. Na Alemanha e na Itália principalmente, mas em outros países apoiadores ao nazismo também. Na Alemanha, o partido nazista vai fazer com que todos os sindicatos passem a ser subordinados ao governo, a um sindicato único do governo, e basicamente vai reprimir qualquer ação em favor dos trabalhadores pelo sindicato. O sindicato passa a ser basicamente um propagador das ideias do governo e basicamente uma propaganda ambulante do nazismo. Não é como se não houvessem pessoas contrárias a isso, pelo contrário. Na Alemanha, a perseguição a qualquer um que se destacasse nesse sentido, insistindo em lutar pelos direitos dos trabalhadores ou se negando a reproduzir as ideias do Estado, era totalmente perseguido, gerando um ambiente de horror, de medo e de perseguição. Na Itália também a gente vai ter a Carta do Trabalho, ou Carta del Lavoro, em 1927, onde Mussolini também toma conta de todos os sindicatos e todos eles passam a ser subordinados ao governo, fortalecendo uma ideia de corporativismo. Bom, e aqui no Brasil, como isso se refletiu? Aqui no Brasil, já há alguns anos, e com a anuência do Dom Pedro e a participação ativa dele, existiu um movimento de branqueamento da população. Esse branqueamento da população era baseado numa teoria bizarra que tentava aplicar conceitos de Darwin e da biologia de uma forma deturpada ao ambiente social e totalmente racista. Ela dizia que se a gente trouxesse pessoas brancas para o país, os povos iriam se miscigenando ao ponto de chegar em um embranquecimento total da população, que era o almejado. Só que atitudes eles vão tomar a partir disso? Com o fim da escravidão, ou pelo menos o fim, com uma lei que abolisse a escravidão, digamos assim, né? Não necessariamente o fim total. Na prática, existia não somente a necessidade de mais mão de obra para suprir as monoculturas, mas também essa ideia, esse plano de trazer pessoas brancas para cá. Então, o que foi colocado em prática, digamos assim, foi chamar pessoas de outros países, pessoas brancas, para virem
trabalhar no Brasil, né? Então, incentivar a vinda de imigrantes, especialmente alemães, italianos, que viessem para o Brasil para trabalhar com a promessa de terras e trabalho garantido. Pois bem, o tiro saiu pela culatra, porque na Europa as experiências dos imigrantes em movimentos sociais já era bem avançada na época. A gente está falando ali do início do final do século XIX, início do século XX já, e eles vinham de lugares que, como a gente já comentou, tinham movimentos sociais pujantes. Então, especialmente movimentos anarquistas, por exemplo, eram muito fortes na Itália, e muitos desses imigrantes que vieram para o país eram, adivinha só, anarquistas, ou participavam de sindicatos ou outras organizações coletivas e sabiam a força que uma coletividade pode ter. Adivinhem só as consequências disso. O início do século XX aqui no Brasil, especialmente em grandes polos industriais como São Paulo, foi pautado por movimentos sociais gigantescos e super organizados que faziam greves enormes e conseguiam aos poucos conquistar direitos. A gente vai ter essa conquista lenta e gradual de direitos a partir do início do século XX, até culminar em conquistas de direitos maiores ali, por exemplo, com a entrada do Vargas no poder. É porque o Vargas era bonzinho? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, ali, Vargas fez a mesma coisa que outros países tiveram que fazer, que é conceder os anéis e ficam-se os anéis e ficam-se os dedos, porque a gente viu a verdadeira face de Vargas ali quando ele dá o golpe de 30, toma o poder de verdade e aí começa uma grande ditadura. É muito curioso, toda vez que os movimentos sociais são bastante pujantes, a gente tem uma ditadura ou um período autoritário seguindo justamente esse momento de como se fosse uma repressão justamente a esse medo de uma tomada do poder, esse medo de uma tomada aí dos meios de produção, talvez. Pois bem, o período de Vargas ali mostrou bem o pavor em relação governamental em relação a esses movimentos sociais, porque ao mesmo tempo em que ele concedeu direitos, ele também regulou e aí vamos dizer isso de uma forma mais sutil, mas ele controlou os sindicatos. Então os sindicatos passaram a ser, aliás, de uma maneira levemente parecida, inspirada, né, no que a gente viu em outros países como Alemanha e Itália, subordinado ao Estado, inclusive no seu orçamento, que a gente sabe que é algo que pega bastante ali pro sindicato, porque justamente a ideia que a gente conversou sobre na Inglaterra era ter um valor guardado que possibilitasse que as pessoas pudessem fazer greve ou parar de trabalhar para fazer pressão e não morressem de fome. Com o fim da ditadura de Vargas, e aí eu vou pular anos com uma rapidez maior aqui, porque a gente já precisa se encaminhar para contemporaneidade, mas com o fim da ditadura de Vargas, a gente vai ter algumas conquistas internacionais importantes também relacionadas a isso. Em 1946, a gente vai ter uma Constituição Democrática aqui no Brasil. Em 1948, a gente vai ter a Convenção número 87 da OIT, que preza pela finalmente conquistada, ou pelo menos nos termos do direito, liberdade sindical. E o que prega a Convenção número 87 da OIT? Ela prega a liberdade sindical plena, ou seja, que todos possam se associar de inúmeras formas. Então, internacionalmente, mais de um sindicato por região, mas o Brasil não é signatário dessa convenção, apesar de precisar observar ela, porque, se eu não me engano, ela é uma convenção core obligation, ou seja, uma das poucas convenções que, se você é signatário da OIT, você tem que observar, ou pelo menos usar os princípios nucleares dessas convenções. E o Brasil é signatário da OIT desde o início, como eu comentei. Então, o Brasil, por que ele não foi signatário da Convenção número 87? Porque aqui no Brasil a gente tem algo chamado unicidade sindical, que significa que a gente só pode ter um sindicato por área e por região, ou seja, os trabalhadores não podem se associar da forma como quiserem, mais de um sindicato por região, mais de um sindicato por área, enfim. Não existe essa liberdade plena, embora a OIT faça pressão para que o Brasil atinja essa liberdade plena. Nesse período, os sindicatos novos
novamente voltam a se fortalecer aqui no Brasil e a gente vai ter uma série de outros avanços, por exemplo, a organização dos trabalhadores do campo, a criação da CUT, enfim. E novamente, diante de um cenário pujante que acontece, uma ditadura militar, inclusive fortemente financiada pela Operação Condor norte-americana, que coloca dinheiro aqui na América Latina, incentivando ditaduras aqui na América Latina para controlar esses países diante da ameaça comunista. Bom, com a ditadura, a situação para os trabalhadores caiu muito, porque era um plano de governo, o arroxo salarial, fazendo com que, fora a inflação, que ficou descontrolada ao longo dos anos, fazendo com que o salário de um trabalhador, o salário mínimo, tivesse caído no seu valor real cerca de 40% durante a ditadura. Ou seja, o que você comprava com um salário mínimo praticamente se reduz à metade durante a ditadura. Isso fora todas as, enfim, um cenário ditatorial. Mas eis que no fim da ditadura ali, ou pelo menos naquela lenta e gradual, enfim, né, aquela gradual conclusão da ditadura, que enfim, é sua gênese peculiar aqui do Brasil, alguns grupos passaram assim realmente de novo fortalecerem os sindicatos, especialmente ali no ABC Paulista, entre os metalúrgicos, por exemplo, onde passou-se a tomar atitudes que não eram nada novas e remontavam, na verdade, aquele sindicalismo lá do início do século, onde os sindicatos iam novamente às fábricas, conversavam novamente com os trabalhadores, numa tentativa de conscientizar novamente a classe de todo o poder que a união dos trabalhadores tinha em conjunto. E com isso se fortalece novamente os sindicatos, agora já, digamos assim, depois de terem apanhado muito por alguns anos, eles dão uma revigorada. No entanto, o que a gente tem no cenário internacional? Apesar disso não ter influenciado o Brasil nos anos 70 e 80 tanto quanto dali pra frente, nesses anos, tanto Thatcher como Reagan, né, tanto Inglaterra, Estados Unidos, estavam num período de Estado mínimo, né, uma política total de Estado mínimo, de novo repressão aos sindicatos e repressão policial, né, no caso da Thatcher, por exemplo, chegando a ter várias incidências, digamos assim. E essa política de Estado mínimo é então embalada para presente, transformada em formato de lista, basicamente, e adotada 100% aqui pelo Brasil nos anos 90, ali dos anos 90 em diante, especialmente por Collor e aí depois no início dos anos 2000 por Fernando Henrique, fazendo com que os próximos anos do Brasil fossem fortemente inspirados, digamos assim, por um neoliberalismo totalmente inspirado pelo Estado mínimo e talvez vão combinar as ideias que a gente tem visto hoje em dia, né, de faça seu próprio campo de trabalho, de empreendedores individuais, enfim. Até um ponto curioso é a gente pensar que lá em Vargas foi criado também o Sindicato dos Empregadores, né? Curioso, porque se os sindicatos são tão ruins assim, por que os empregadores até hoje querem ter ainda sindicatos? Será que é porque eles também entendem a potência de se agir em conjunto? E hoje em dia, adivinhem quais sindicatos são mais fortes no Congresso? Exatamente, os sindicatos patronais, ou seja, os sindicatos dos empresários. E a gente está passando por um grande período de desregulamentação e, com isso, digamos que o direito do trabalho sofreu muito nos últimos tempos. E com isso, os sindicatos sofreram também, especialmente com o fim do imposto sindical entre aspas, né, que era a contribuição sindical obrigatória. Mas cá entre nós, essa era, inclusive, se não me engano, uma demanda já antiga, até da CUT mesmo. Mas é diferente tirar a contribuição sindical em um período em que os sindicatos estão pujantes e com bastante força, e um momento em que eles já estão, que é basicamente chutar cachorro morto, né? Eles perderam muita força nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. E se eles já tinham perdido força política, perderam também força econômica com a reforma trabalhista em 2017. Mas, de certa forma, talvez tenha um lado bom nisso, que é o fato de que, com a não obrigatoriedade do imposto sindical, a gente tem visto uma renovação do público que participa desses sindicatos, e talvez seja uma esperança pro futuro, porque só tá ali quem quer, realmente. Bom, eu quis conversar com vocês sobre isso,
isso, porque eu acho uma trajetória muito interessante pra gente ter uma ideia também de tudo que fez com que os sindicatos chegassem até aqui hoje, mas principalmente para que a gente avaliasse isso, né? As influências que a história e o contexto têm na legislação vigente dentro de um tema. Me contem aqui embaixo de que outros temas a gente pode conversar sobre dessa forma. Se vocês gostarem, deixem um like, por favor, para eu saber. Compartilhem com outras pessoas que podem se interessar por isso. Se inscrevam no canal para outros vídeos como esse, ou sobre sociologia jurídica em geral, ou sobre livros, literatura. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.